Olá, pessoal, muito boa noite. Estou de volta com muita alegria e muito grato a vocês, aqueles que se inscreveram ou mandaram suas opiniões lá e leram e ouviram o que eu disse. Muito obrigado. Hoje estou de volta e, como eu tinha prometido, eu vou falar sobre a violência contra mulheres e o feminicídio, que é uma coisa que me preocupa muito, muito, muito mesmo. Eu queria começar falando do amor. O amor não mata alguém, nunca mata alguém. O amor não maltrata, porque o amor sempre cuida. O amor não mata, porque ele sempre vivifica. O amor não maltrata alguém que ama, porque ele cuida. Então, isso é importante pensar. E eu tenho uma... Hoje eu quero fazer uma homenagem. É triste, né? Um abril triste. Nós tivemos um abril muito triste. Dia 18 de abril desse mês, que acabou ainda ontem, foi um dia muito triste. No Rio Grande do Sul, em cidades diferentes, né, municípios diferentes, foram assassinadas 6 mulheres. Eu queria homenageá-las e mandar um abraço de conforto, de acolhimento para os familiares da Raíssa, né, da Caroline, da Juliana, da Simone, da Patrícia e da Jane. Elas foram assassinadas por ex-companheiros. A Caroline foi uma coisa tão assim, absurda e dolorosa. Ela estava grávida, né, e foi esfaqueada em meio da rua. Coisa muito triste, né? Muito desumana. A Raíssa também teve uma coisa muito interessante, assim, do ponto de vista de uma violência contra alguém. Ela estava com um novo namorado em casa, foram os 2 assassinados. O ex-namorado dela matou os 2 a facadas, né? Só uma delas parece que foi a tiros, né? Parece que foi se foi a Patrícia ou a Jane, uma delas. Mas você vê que é uma coisa tão absurda, tão triste, né? E que magoa a gente. Também o nível de violência e desumanidade que tem um ser que a gente chama de ser humano. Aí eu me reporto ao mestre Sai Baba, que diz: ter um corpo humano não basta para se dizer humano. Ser humano é uma construção dia a dia. Nós temos um corpo e somos habitantes desse corpo, né? Essa energia do nosso self, ou do espírito, como a gente preferir dizer. Ele está ali e nessa relação experiencial de contato com o mundo, com as outras pessoas e com o que vem de dentro da gente, porque todo tempo a gente está lidando com pessoas e os pensamentos e os sentimentos da gente fazem essa interface. Quando eu olho para o mundo, né? Quando eu olho para alguém, a impressão que se tem é que você está vendo alguma coisa, digamos assim, realística, né? Mas, na verdade, ao meu ver da psicanálise, ao ver da espiritualidade, você está vendo muitas projeções, tanto que o outro ele é meio... Você não tem como controlar o outro, né? Como descobrir o outro é sempre um desconhecido, a partir do momento em que você tem dentro de você a sua parte desconhecida. Então, eu queria pedir a vocês, né, que estão me ouvindo, quem vê, a hora que estiver me ouvindo, seja qual for, vê agora, vê depois, faça um minutinho de homenagem a essas mulheres que viram a vida ceifada e que poderia ter sido de outra forma. Há uma destinação, tem gente que acredita no destino, né? Eu acho que há um plano, sim, né, da vida, mas esse plano ele pode ser refeito, reformulado a partir da tua conduta. Por isso eu defendo a busca do autoconhecimento,
Porque à medida que você se autoconhece, você perpassa pelo teu mundo interno, né? E toca no infinito do teu inconsciente, né? Trazido pelo mestre Freud e pela espiritualidade e outros tantos analistas que pensam. E você começa, então, a ter uma forma de modular a tua destinação. E você pode, sim, fazer a escolha, né? Que é a questão da cura. O que é a cura? A cura, a meu ver, é fazer uma nova escolha. É não acreditar, digamos assim, um determinismo de um caminho traçado política, socialmente ou religiosamente para você. Você pode mudar. Então eu queria pedir a vocês que enviassem para essas 6 mulheres uma emoção bem carinhosa. Quem medita, que medite, quem ora, que ore, né? Vamos mandar para elas e mentalizar um abraço bem afetuoso nos familiares. Você imagina, né? Para as famílias, para quem fica, né? A gente morre um pouquinho, né? No sentido assim, a gente perde o contato com alguém que a gente ama e às vezes está no momento de muita esperança, expectativa, que a vida é assim, a gente quer viver. E são jovens, né? Algumas têm, parece que 3 delas eram mais maduras, mas me parece que 3 eram novas. Essa que foi esfaqueada na rua tinha 18 anos. Então, eu queria começar pedindo isso a vocês e agradeço a quem puder atender. Nós vamos falar desse câncer da violência contra a mulher. A violência em si já é uma coisa complicada. Ela faz parte do nosso arcabouço emocional, mental e de vida. Né? A violência, o Freud vai trazer, quando ele traz, né, os conceitos de pulsão de vida e morte, ele detecta que há uma conta de violência que o ser humano traz. E a vivência, né, a experiência da vida, é que vai dar contornos e direcionamento para essa carga, essa cota de violência, que pode ser usada, né, de maneira positiva. Arar um chão, fazer uma cirurgia, fazer um bolo, né, cortar um legume. Então, ela é uma necessidade que está dentro. Mas vamos falar sobre a violência contra a mulher. Por que se violenta as mulheres? O que é violência contra a mulher? A Lei Maria da Penha vai definir isso muito bem, dizendo que é qualquer ato, né, ou omissão que cause dor, sofrimento a uma mulher. Então, e essa forma de dor ela pode ser física, né, psicológica, patrimonial, eu diria até espiritual. Então, essa violência ela se dá de várias formas, a violência contra a mulher. E ela tem sido assim muito presente no nossa vida, no nosso noticiário, né? A gente vê sempre essa frequência de violência contra a mulher, que foi preciso até mesmo, né, criar a Lei Maria da Penha, para controlar essa coisa, que é uma coisa muito chata e envergonhante para uma condição humana. Mas é assim, as mulheres são atacadas, né, violentamente, e o que culmina mais essa violência, e que é o que a gente também está falando sobre, que é o feminicídio, né? Essa violência chega à raia de alguém tirar a vida de uma mulher. É interessante a gente pensar por que isso, por que essa coisa com as mulheres, né? A gente vai pensar a misoginia, ela é, digamos assim, a via expressa para o feminicídio. O que é misoginia? Misoginia é um ódio
um asco que alguns homens sentem pela mulher, né? Um ódio, um preconceito pela mulher, é um ódio visceral que destruía a mulher. Então, essa eugenia, ela, para nós, ela está no cerne, né, dessa questão que leva até o feminicídio, passa pela, né, a violência contra a mulher, que começa fisicamente com tapa, né, beliscões, psicologicamente, dizendo que a mulher ela é burra, é feia e denigrindo a imagem dela, moralmente, né, acusando a mulher de até de traição e vai expondo a intimidade. Hoje está um horror, né? A sociedade hoje, essa coisa está assim, o ataque. As pessoas se sentem muito livres, né, para atacar e a mulher acaba sendo um elemento, né, um ser muito que está no centro do tiro ao alvo para essas pessoas. E a gente precisa, então, pensar na misoginia, quando ela aparece. A gente falava no outro encontro nosso, da relação tóxica, e a gente falava, né, de quando começou, como é que se dá essa relação, né, essa raiva. E ela se dá, a gente recuando, ela se dá desde o começo. A gente falava na outra vez do matriarcado. Algumas sociedades iniciais, e tem até atualmente algumas, que são matriarcais. Não é um patriarcado, né? Como o que ficou vigente no nosso tempo hoje, na nossa sociedade, principalmente no mundo ocidental. Mas houve um momento em que a misoginia, digamos assim, ela foi criada, né, nesse sentido, porque o ódio já estava lá. À medida que a gente estava falando agora que essa agressividade está, há uma conta de amor e ódio na criatura humana. Há uma conta de violência, né? Há uma conta de afeto, de afeição, de amor dentro dos seres, que vai ser esse instinto de vida e de morte, essa pulsão de vida e de morte que o Freud vai falar, e que a gente comprova, né, no dia a dia, na vida, na clínica e na própria espiritualidade. Então, em determinado momento, quando se criou o patriarcado, né, em que começou o desenvolvimento da cultura, da agricultura, começou-se então a separar a mulher, ela é mais frágil, né? É um ser mais frágil, o homem é mais forte, a construção física, e a mulher não, ela é mais frágil. Então, isso já começou essa divisão. A divisão também por qual o sexo mais forte. O homem, então, podia fazer, era para proteger, né, a casa, a caverna, a agricultura. Então, nesse foi se empurrando a mulher para uma situação de ela tinha que cuidar da casa. A mulher para cuidar da casa, né, cuidar dos filhos, e o homem cuidava do campo. E ela começou do campo, da agricultura, né? E aí criou-se também, veio o empresariado, né? Hoje a gente chama de empresariado, começou então a propriedade privada. E o homem começou mais forte, né? E começou a ser, então, a chamar para si essas funções, e a mulher foi colocada de lado, né? A criar filhos, né? E para cuidar do lar. É uma função, uma categorização que foi muito também, né? E é até hoje, né? Muito valorizada, imposta inclusive pela religião, né? Pelas formas de pensar. Hoje, a gente até hoje temos isso. Me chama a atenção, assim, uma coisa que eu sempre me perguntei, a face divina de Deus, né? Que aqui
no Ocidente nos fala que, né, Deus Pai é uma masculinidade divina. Ao contrário do Oriente, onde se fala de uma face feminina de Deus. Nós aqui não, nós temos só uma face, né, masculina, né? A mulher é uma parte, né, da costela do homem, do Adão. Ela é um pedaço, né, e não um ser inteiro. E essa crença foi alimentando a misoginia, né? Vem alimentando a misoginia até hoje. E hoje a gente vê essa misoginia. Ela está bastante avantajada. A gente vê no mundo da online, né? No mundo da internet, hoje há grupos, né, formados para denegrir as mulheres, propondo ódio contra as mulheres e acusando-as, inclusive, das suas dificuldades afetivas, de não conseguirem arrumar uma namorada, e há hoje a valorização de estar só. O casamento é criticado, as mulheres são altamente criticadas, e há assim um plantio de ódio, né, nas relações no momento atual no mundo online. E eu fico pensando, uma outra coisa que me chama a atenção, é a postura das mulheres nessa relação, né, desses ataques que são desferidos contra elas nesse momento, né? Tanto no online como no offline, no dia a dia, né? Você vê assédios no trabalho, nas conduções, nos metrôs, dentro de casa, na rua, violência franca. É assustador saber, né, que nesse momento, nesse dia de hoje, 11 mulheres estão sendo assassinadas. É nossa estatística. Quer dizer, que revela esse ódio que demanda da gente uma ação mais imediata, né? A gente não pode tolerar isso. Diga não à violência, mas diga logo. As mulheres têm pressa. Os homens dignos de boa vontade têm pressa. A gente não pode admitir que perdure esse morticínio de mulheres, que, de certo modo, alimenta, porque, na verdade, essa questão de estar matando, o que se mata fora? Né? Por que se mata uma mulher? Essa é outra questão, né? Por que se mata a mulher? Por que se mata? Por que se mata a mulher? Por que um homem mata a mulher? Por que um homem agride a mulher? E a gente precisa de buscar, né, os aparatos, né, de conhecimento que nos dão chance de pensar isso. E as psicologias, elas vão ser as responsáveis por isso, considerando, né, que a filosofia fez um avanço, a religião, mas as explicações, elas ficam muito superficiais, né? Superficiais. Claro que somando-se tudo, a gente precisa olhar, nossa lente hoje tem que ser multifocal para essa questão. Então, todo e qualquer movimento, né, precisa, dentro da ciência, do social, da arte, da religiosidade, nós precisamos utilizar todas essas lentes, movimentar esse aparato para a gente lidar com essa coisa que desafia a nossa humanidade, né? Que é essa violência que está graçante no planeta, né? E aí eu vou buscar a psicanálise, com a qual eu me relaciono, né? E me satisfaço na busca de conhecer-me, de conhecer o outro. É um exercício que eu faço há 40 anos. E também a espiritualidade. Mas vamos lá entender por que o homem odeia tantas mulheres. Como é que é isso? Claro, a gente está falando que tem uma conta de agressividade dentro dos seres, né? Que o Freud vai falar da pulsão de vida e de morte.
uma voltada para destrutividade. Mas pô, como é que ela se movimenta, né? Se a gente tem, aí tem um analista que eu gosto muitíssimo, que é o Winnicott, ele tem uma forma de entender isso muito interessante. Eu me reporto muito a ele. Eu acho que ele dá uma, digamos assim, até uma base, que ele dá uma base social também para esse entendimento, mas ele vai falar o seguinte, ele diz que no início, lá no início da vida de um ser humano, ali começa a se decidir, não só ele, vai dizer também o Freud, Melanie Klein, o próprio Lacan, os pensadores da psicanálise, mas cada um com uma forma, né, específica de ver, mas ele vai falar da questão da relação inicial, né, com as figuras paternas, que vão dar essa sequência, né, para como vai se relacionar com o outro, com o diferente. E essa relação entre o homem e a mulher é muito interessante, porque tem a ver com os pais. Eu costumo dizer, né, e é verdade, e não fui eu que disse, quem disse isso primeiro foi o mestre Flávio, que todos nós amamos a mamãe. Né? Todos, seja meninos ou meninas. A mãe é o primeiro ser com que a gente se relaciona. Ela tem uma fundamental importância, né, para a constituição dessas relações, para ver onde vem essa violência, né, que a gente está agora observando, como é que ela nasce. Então tá, se na família, se a família é funcional, se esse casal é amoroso, né, se é uma família, como ele diz, uma mãe suficientemente boa, né, um casal acolhedor, seja pai, mãe, pais sociais, quem representa, certamente, mesmo que essa criança traga uma conta maior, né, de agressividade dentro dela, né, que nós chegamos nesse mundo, nós não vemos como a tábula rasa, né? Nós trazemos. E a forma que cada criança, hoje a gente, com, né, a psicologia neonatal, a gente percebe, né, essa coisa que até a espiritualidade vai falar isso. Né? Se entrar no espaço da espiritualidade, vai dizer isso. A gente, com toda a dificuldade de algumas religiões de aceitar, mas algumas outras, de Oriente, por exemplo, acredita, né, que a gente tem uma vivência, né, continuada, que eles vão chamar de reencarnação. Mas vamos pegar só essa questão. Vamos pensar que essa criança, né, esse homem, ele nasce com essa conta de agressividade. E ele pega, então, uma família amorosa. Dificilmente ele vai se tornar um agressor de mulheres. Mas não é impossível, né? Porque pode ser que ele traga uma conta muito grande, né, de agressividade. Pode ocorrer no caminho também, porque há traumas. Né? A vida ela é de contínuos desafios. Né? Você vai passar... É fundamental os 3 primeiros meses, 3 primeiros anos de vida, eles vão marcar 5 anos, vai marcando essa experiência, a gente vai absorvendo. Mas digamos, né, que essa família é uma família disfuncional. Tem uma mãe deprimida, um pai descuidado, um pai atormentado. Nós vivemos hoje uma sociedade totalmente transtornada. E hoje, a crise que a gente vive, ela facilita essa agressão maior às mulheres, né? A meu ver. A mulher, desde o início, né, foi já contida desde lá do patriarcado, quando nasceu, e vem se perpetuando. Eu me lembro, na minha casa era interessante, meus pais criaram, né, a família da minha mãe, tinha muita menina, né, tinham 4 tias, tinha primas e tal. E eu já observava isso naquela época da minha infância, depois eu comprovei isso quando vou estudar
psicologia e psicanálise, né, e a espiritualidade, a diferença de tratamento de uma mãe para um menino e para uma menina, que eu acho que também está no bojo dessa coisa que a gente está falando, né, da violência, da misoginia, e chegar, né, ao macabro feminicídio, né? Que eu me lembro assim: menina, senta direito, fecha as pernas. Quer dizer, a menina não podia sentar à vontade. Ah, tá com short muito apertado, né? Essa roupa não está adequada. Se comporta. Quer dizer, isso vem desde muito cedo, né? O menino não, o menino já não é mais livre. Ele pode pular, brincar, sentar de lado, usar cambalhota. E a menina não. É uma influência muito grande, um controle muito grande cultural, que passou pela minha mãe, minha avó, minha bisavó, tataravó, nossas tataravós, que vem nessa sequência. E aí, então, o que acontece? A menina vai ficando, né, reprimida. Se ela tem uma relação, e uma outra coisa muito importante, se ela tem uma relação com um dos pais, se a mãe, mas o pai é amoroso, né, a relação da menina com o pai é fundamental, eu sempre falo isso, é uma coisa que eu verifico na clínica, né, como é importante, e falo com meus pacientes, os homens, né, que têm filhas, para observarem isso. Esse cuidado, porque a menina tem um trabalho, ser mulher é fantástico, muito difícil. É muito difícil. A mulher é um ser especial, muito especial. E acaba sendo para ela também isso um peso, porque, de certo modo, o Freud vai falar da inveja das mulheres com relação aos homens, mas a gente precisa pensar na inveja dos homens com relação às mulheres, né? Da competição com relação às mulheres. Então, o que acontece? Essa menina, se ela não é acolhida pelo pai, ela se sente meio perdida, porque, na verdade, a mãe não vai ser o elemento que ela vai buscar. A mãe vai, de certo modo, digamos assim, frustrar os desejos dessa menina. Porque a mãe não vai ser o elemento, ela precisa aprender a sair. Eu diria que a mulher, por ser diferente, talvez seja o ser que mais possa reconhecer o outro. À medida em que ela sai de uma relação de inicial identificação com a mãe, precisa mudar, né, o objeto de busca para o relacionamento afetivo, amoroso, fica muito difícil. Então, se nesse momento ela tem um pai que não a acolhe, uma mãe que não permite, aliás, o meu amigo Eduardo, que é um dizia, pois é, a lei acaba sendo da mãe, né? Porque ela facilita ou não que essa menina tenha uma relação com o pai. Eu estou falando sobre isso, e estou falando até de improviso, eu pensava em falar outra coisa, mas porque eu acho que a base básica disso, sendo redundante, base básica, porque eu cito que nesse alicerce era que se encontra essa questão da violência contra a mulher, da mulher se autoviolentar. Né? Tem uma questão muito séria e que hoje há uma crítica, né? Esses grupos online, né? Roger das mulheres, eu tenho alguns pacientes que me contam isso, e vejo, tenho visitado também esse site para ver, né? É um ódio à mulher, que a mulher é isso, a mulher é vagabunda, é um negócio assim absurdo, e que as mulheres não querem saber, elas são interesseiras, elas querem só homens bonitos. O que essa generalização é complicada, porque uma outra coisa também que a gente precisa ter em mente, a mulher é um ser também, como outro qualquer. Olha que coisa interessante que eu estou dizendo, parece até uma contradição, né? Como outro qualquer no sentido de ser um ser humano. E ela vai ter também a sua experiência, né, na vida,
E vai ter contratempos, vai ter frustrações, vai ter recusa com relação à frustração, vai ter identificação truncada, como essa que eu estou dizendo a vocês nesse momento com relação a essa coisa dela ter que sair da mãe para o pai, nessa transição. Se essa transição não tiver sedimentada com amor e acolhimento, deixa realmente marcas traumáticas nessa mulher. O que vai levar? Ela vai levar isso para as relações. O que a gente fala, então, falava da relação tóxica e dessa coisa da violência. Por que a mulher fica numa relação violenta? Né? Por que ela admite isso? Por que ela não sai? Que ela se permite isso. Há uma identificação com o agressor, né, dentro dela por culpa. E aí só vai deslindar isso através da terapia. Através de muito amor, né? Porque eu falo da terapia. Às vezes a terapia ela só é conseguida a partir de um afluente chamado amigo, chamado parente que fica observando, que tem cuidado, ou um professor, patrão, um colega de trabalho, que está falando, eu estou achando você tão deprimida, tão depressiva. E porque há situações em que mulheres vão trabalhar, esconde, né, os hematomas, né? Seja um caso, por exemplo, que o marido batia na mulher só na cabeça e nos ombros, lugar que não aparecia, né? E ela, por temor, não contava a família, que tinha medo da família cometer um crime contra esse cara. Quer dizer, que é um temor interno, você vê que é um temor, é um medo infantil que vai levar a mulher a tolerar essa violência, né? Então, esse homem violento, ele vai, de certo modo, submeter essa mulher. Ela aceita. E a gente precisa pensar isso. A submissão da mulher a essa questão, né? Essa questão de um homem violento, né? E essa violência, e a violência dos homens, né? Uma outra coisa muito interessante de se pensar que na medida em que o homem tem um lar também não muito funcional, mas uma mãe muito deprimida, né? Pai muito violento e também muito ausente. A outra coisa interessante de se pensar hoje é a forma da nossa vida social, de trabalho, né? Que acaba também todas essas vertentes, elas vão contribuir para que haja maior violência, né, contra as mulheres e contra os mais frágeis, né, os mais vulneráveis. O mais vulnerável, certamente, é aquele que tem menos poder político, econômico, né, físico, que fica mais assim à disposição dessa projeção agressiva de seres, né, do ser humano. Então, assim, o homem também, nessa relação, essa coisa que eu falei, né, desse ódio, da misoginia que está hoje no nosso mundo atual, no online, né, uma coisa assim chata, e que a gente percebe que é realmente um transtorno mental muito sério, né, muito violento, uma coisa que se transforma vai ser uma psicopatia generalizada, em que é preciso ser abordado à medida que essas pessoas propõem e disseminam a violência, a misoginia, né? E isso vai fazendo a cabeça das nossas crianças, dos nossos jovens, que acabam se identificando com essa falação contínua. E aí é o cuidado também, esse cuidado que eu queria chamar a atenção das mulheres, para começar a pensar se elas não estão obedecendo essa hipnose macabra, né? E elas aceitarem, então, que elas são menos, que elas são desvalorizadas, então que elas são escrachadas. Porque hoje tem uma questão que está acontecendo muito interessante, e eu penso que o longo tempo de repressão que nós passamos nessa coisa, você tem direito, menina, e tal,
prenda suas cabras que meu bode está solto, essas coisas que vão, né, na relação social, cultural, construindo uma imagem em que um ser masculino sobressai sobre o ser feminino e ela é submetida. Então, acredito que nesse momento, esse tumulto que a gente tem hoje, né? Uma sexualização exacerbada, né? Essa efemeridade das relações, né? A relação não dura tempo, a coisa de só ficar, não enamoramento, né, das pessoas, de respeito, uma coisa de ser dono do corpo do outro, né? E às vezes o corpo não tem nenhum valor, é para uso de um desejo desenfreado que está ocorrendo nesse momento, em que moral é palavrão, se falar em coisa moral é palavrão, né? É controle, é repressão. E quando a moral e a ética, né, pensada, é claro, né, ela é importante, ela está no bojo da orientação das leis sociais, que são necessárias para a gente conviver. Mas eu acredito que esse boom de violência, né, ele é alimentado porque as mulheres agora elas começaram a ocupar um espaço muito tímido ainda, muito pífio. Você vê a representatividade da mulher na política, no salário, né? É um negócio assim, muito, muito aviltante e que, à custa de muito esforço, vem modificando um pouco. Mas tem muito, muito que se fazer ainda, é preciso se fazer. As leis, de certo modo, elas são absolutamente necessárias nesse momento, esse burburinho violento que a gente vive. As leis como a Lei Maria da Penha, a Lei do Feminicídio, elas são muito importantes para a gente organizar a panaceia, né? A bagunça. Mas é preciso que a gente tenha um cuidado de observar as causas. Por isso, o recurso, né, das psicologias mais sérias, e principalmente da psicanálise, é de suma importância de entender, né, o conceito de inconsciente, que ele perpassa todas as relações que a gente tem. E lá, no fundo do inconsciente, que é infinito, enorme, dorme nossos desejos, nossas expectativas, nossos traumas, nossas frustrações, nossa raiva, nosso ódio, nossas mentiras, entendeu? Então é preciso que a gente pense, repense isso. E hoje hoje há uma interface entre as psicologias que são de muita importância, e entre a ciência, a neurociência, essas abordagens juntas e o movimento social, que é fundamental, a participação das pessoas no movimento social político, de construir um espaço onde a gente veja quem é que está nos representando, né? Seja na igreja, na política, na escola, quem é que me dá aula, né? Que professor, quem pensa o meu professor? Bem que ele me organiza, que ele vai me ajudar a me organizar. Ou o juiz que julga, o deputado, o governador, quem governa. Então, é preciso notar isso, e é um convite que a situação atual faz, né? Quase é um apelo, não diria nem convite, é um apelo para a gente começar a pensar que é preciso mexer nessa estrutura violenta, que, a meu ver, eu não sou muito pessimista, na verdade eu não sou nada pessimista, eu sou realmente um cara positivo. Eu acredito na melhora, eu acredito que a crise é a inauguração de uma transformação. Acredito que esse momento que a gente vê, esse absurdo, né, de 13 mulheres serem assassinadas em 24 horas no país, também um chamado para a gente, para as pessoas de boa vontade, as pessoas sérias, os cidadãos que querem uma vida melhor, eles tomarem suas medidas. E é de todo tipo de medida, no sentido assim, que seja organizado, né, ético, veemente, dentro dos padrões de relação, para a gente modificar isso, a começar dentro da própria casa. Como é que você trata seus filhos?
Como é que você trata a tua filha, né? Como é que você trata a tua mulher? Qual é a tua visão de mulher? O que é mulher? Como é que é a mulher para você? Então essa coisa vai mudar e a gente vai perpassar isso. A gente vai perpassar isso em toda a sociedade, começar por essa célula, as escolas, trabalho. Não admitir, precisamos nos unirmos, né, para lutar contra isso, que é uma coisa que a pessoa está fazendo, e aí a questão do autoconhecimento, né, da pessoa buscar o auxílio terapêutico, né, junto com a amizade. Uma coisa importante que a gente falava na outra vez é a questão do isolamento. Não deixe ninguém te isolar, não se isole. Não se ache tão desvalorizada, mulher. Não se ache. Busque ajuda, converse com alguém. Buscar pessoas fazendo trabalho inclusive, né, sociais, há trabalhos dentro do próprio Congresso, pessoas, tem deputadas, tem pensadoras e pensadores buscando projetos para fazer. A gente precisa começar a se movimentar para a gente diminuir essa violência contra a mulher. De todo modo. E aí, a violência contra a mulher é interessante pensar que ela, de certo modo, é uma violência contra a sociedade. E contra o homem, né? Ele vai ficando cada mais brutamonte. Essa questão, eu estava assistindo um desses influenciadores, né, misóginos, como diz a minha mulher, esse que tem ódio de mulher. Ele estava falando, né, fazendo uma live, que contra o casamento, que as mulheres não querem saber, elas estão escolhendo, elas são interesseiras, querem caras muito ricos, né, que eles estão abandonados, que o casamento não interessa, né, vale viver com alguém. A questão do casamento é uma outra questão para a gente conversar, mas assim, estar com alguém, compartilhar com alguém, casamento para mim é conviver com alguém, estar com alguém. Nós temos uma necessidade, né, gregária de estar com alguém. E o elemento feminino e o masculino se complementam, né? Interessante a visão de mundo. Há diferenciações na forma de entender o mundo que são muito importantes de serem compartilhadas. De cada ser, seja mulher ou homem, tem uma forma. O espaço de uma mulher, por exemplo, que gera um ser, é interessantíssimo. Eu quero saber o que elas pensam. E isso é importante para a nossa sociedade, para a nossa vida, né, comum. Mas o que eu estava dizendo, então, eu estava assistindo, né, um desses influenciadores, e ele, até por conta de um paciente meu que tinha comentado, eu fui ver. Né? Quando um paciente me dá um toque, eu vou dar uma olhada para ver que eu uso todo e qualquer instrumento e ferramenta para entender e atender meu paciente e ajudá-lo a transformar a sua vida. Eu utilizo. E a minha base é analítica mesmo, é psicanálise, todo mundo sabe, mas eu utilizo toda e qualquer ferramenta que eu puder, meditação, que eu puder para ajudar, eu recomendo. Aí vou assistir também, estou assistindo, aí estou lá vendo o influenciador falar, em determinado momento, ele, não sei se ele se deu conta, né, o inconsciente, ele é fantástico. Os atos falhos, eles mostram a força do inconsciente que consegue passar pela censura, né, que a gente às vezes se protege, né, com o ego, isso eu não vou dizer, mas mostra uma característica boa, aquele cara bonzinho e tal, mas sai uma coisa qualquer. E saiu uma coisa interessante que eu estava observando, ele estava com o filho do lado, né, e a mulher estava próximo, vai lá, mulher, vem! E o bicho me chamou a atenção, eu falei, meu Deus. Duas coisas me chamaram a atenção, a forma como ele falou com a mulher e com o filho, e a coisa que me chamou a atenção, ele está propagando que os homens vivam só, ele vive com a mulher, e uma mulher, inclusive, pelo que eu percebi, se ele desvaloriza, né, nas telas dos computadores as mulheres, aquela mulher é refém dele, né? Então, assim, é muito interessante
pensar isso. Pensar que a gente precisa fazer nosso movimento, e um dos movimentos muito interessantes se você nota que começou a namorar, né? Que começa a questão do namorar, é muito interessante. Uma das as pessoas estavam contando que o namorado conversava aborrecido, apertou o pescoço dela, o outro beliscou. Se começou com isso, você não pode admitir, você tem que imediatamente dar um basta, não admitir e, de certo modo, conversar com seus pais, se você tem os pais, conversar com uma amiga, com teu pastor, com teu orientador espiritual, com teu guru, com alguém, com a tua patroa, com quem você confie, para que possa, de certo modo, te fortalecer. E certamente deve buscar um auxílio terapêutico, tá? E cortar a relação com essa pessoa. Eu costumo dizer para algumas pacientes minhas e até amigas, cara, coloca uma posição sine qua non. Se trata, a gente não continua. Simples assim. É simples assim. Que é uma forma de te proteger, de proteger essa pessoa agressiva, né? E proteger as outras pessoas, porque à medida em que a gente não mexe com esse afluente de agressividade, sai por aí desaguando na vida das pessoas, vai maltratar mais gente, porque a tendência, e o Freud vai colocar essa repetição, né? Ele vai repetir. Ele tem esse padrão. E você precisa sacar, a mulher, que padrão você tem. Que padrão é que você segue? Que você, então, se permite, seja no trabalho, seja onde quer que você esteja, não admitir, não permitir, denunciar. Né? Na internet tem vários lugares para se denunciar. Né? Denunciar o assédio, denunciar qualquer tipo de violência que estejam, né, impondo a você. Então, assim, observar a tua relação, né? Se o teu parceiro está sendo violento, discutir isso, buscar ajuda familiar, de amigo, não se permitir ficar presa nessa relação e sacar os teus medos. Mesmo antes de você buscar um espaço terapêutico, você pode começar a sacar se você fizer uma avaliação. Dá para pensar, nós temos recursos internos muito interessantes. A meditação é uma coisa muito legal para isso. E pensar a respeito do teu dia. Como é que foi o teu dia? Como é que foi? Como é que o fulano te tratou hoje? Como é que ele está te tratando? Que hora que chega? Como é que você está tolerando? Você está feliz? Como é que está teu trabalho? Você trabalha? E como é teu salário? Como é que é a divisão de bens em casa? Porque tem uma outra coisa muito interessante, que é uma violência. A mulher que é desvalorizada nessa situação por esse homem agressivo, né? Ela é colocada de lado, ele toma as coisas dela, né? Utiliza as coisas dela, utiliza carro, dinheiro, e sem te pedir nenhuma licença. Não? E toma isso e te expõe entre as amigas, não tem nenhuma lisura. É preciso estar atenta a isso. Do começo da relação, você já pode ficar atenta e já pode se proteger para evitar um mal-estar maior, que é o feminicídio, né? Que vai levar esse trajeto, ele vai levando ao feminicídio. Controla teu dinheiro, controla teu corpo, né? Controla tua vida social, ele vai controlando. E aí tem uma coisa que ele não suporta, né? Que é a separação. À medida em que se alimenta esse trajeto, né? Essa relação complicada, violenta, ela é um processo. Beliscão, tapa, exposição, piadinhas desagradáveis, acusação de que você não satisfaz, você não me satisfaz. Que já é uma coisa para você ficar atento, porque o que é satisfazer? Quem satisfaz alguém, né?
é uma outra ilusão essa, né? Do gozo e da satisfação. O cara me satisfaz. Como? Você se satisfaz. Ele é um instrumento, uma possibilidade, uma pessoa que te faz uma concessão de encontro para que você se satisfaça. Não me satisfaz. Ah, fulano não me satisfaz. Nossa, como? É uma coisa para se pensar também. A satisfação e o gozo é particular. Percebe? Então, essa acusação é uma acusação de projeção, que é outra coisa que o psicanalista vai falar. A gente vive de projeção, identificação projetiva e introjeção projetiva, né? A gente introjeta as coisas da outra pessoa, a mulher me introjeta o que ele diz, então começa a achar que ela realmente ela é ruim. E aí, o que acontece? Esse lugar fica inóspito e leva à doença mental, leva ao descuido com o corpo, né? Obesidade, depressão. A casa fica. Até a casa adoece. A casa de violentos é uma casa adoecida. Então é preciso prestar muita atenção nessas relações, vocês devem prestar atenção nisso, para a gente evitar que chegue, né, essa história tão desagradável, né, de 6 mulheres serem assassinadas num só dia, que é uma coisa horrorosa. O Brasil é o 5º, né, país que mata mulheres. O Brasil, os homens matam as mulheres. E é preciso haver, então, essa conscientização, essa conversa, né? E não é só uma coisa de judicializar assim, mas com processo social intenso e psicológico intenso. É preciso sacar todos os movimentos, as igrejas, qual a posição das igrejas. Aliás, a igreja é um lugar também muito interessante se pensar como é que é uma posição com relação à mulher, né? Como é que é isso? É uma coisa que os pastores, os padres vão começar a pensar isso. Que, de certo modo, a visão religiosa, ela perpassa também essa... A mulher é do lar, a mulher é da casa, a mulher tem que, né, cuidar dos filhos, cuidar do marido, respeitar o marido. Mas essa coisa foi inculcada, né, secularmente e ela hoje está mexida, né? Essa coisa que a gente está vivendo aí, que eu falava ainda agora, essa balbúrdia, ela é uma crise, a meu ver, uma crise transformadora. Ela não me assusta. Ela pode me deixar indignado, mas não me assusta e nem me paralisa. Porque a gente precisa pensar, utilizar a nossa capacidade de pensar, de modificar o mundo. Essa é uma coisa que o ser humano tem. Ele pode modificar o mundo. Para isso, ele precisa realmente desvendar-se, como diz o Freud, encontrar e conhecer esse estranho que ele traz dentro dele. Porque a gente vai, a partir das relações, né, e do transcorrer da nossa vida, nos encontrando. Agora, só nos encontramos se a gente não embarrera e fica aprisionado num trauma, aprisionado no modo de vivente que é totalmente controlador, pobre. Então, assim, eu queria passar isso para vocês, né? A gente vai continuar falando sobre isso. Na próxima eu pretendo falar mais assim, profundamente de como abordar o homicídio, né, a misoginia e a violência contra a mulher. Aguardo que vocês tragam as suas impressões, né? E vou ficar muito grato com aqueles que disserem e espero ter contribuído de algum modo para vocês pensarem isso. Pensarem qual a nossa responsabilidade de todos nós com relação a ver um ser, né, 13 seres humanos serem assassinados por ódio, por recusa ao gênero. Gente, isso é desumano. Então, um abraço a cada um de vocês. Muito obrigado pela atenção. Muita luz. Até a próxima vez.